Fala, galera ligada aqui no Tab Brasileirão. Estamos aqui hoje para falar de marketing esportivo, né? Ultimamente eu tenho que trazer para vocês, né, um ponto de vista um pouco mais didático, um pouco mais assim relacionado a negócios, a futebol, ou a empreendedorismo, né, para você que está tentando montar um negócio, desde que seja um time de futebol de base, ou botar um canal do YouTube, ou uma loja de camisas, seja o que for. Eu quero tratar um pouco mais desse assunto e hoje eu vim aqui falar de FinSportEx. Espero que vocês não se assustem com o termo, a gente vai falar, né, a respeito disso um pouco mais. E, assim, a grosso modo, FinSportEx são startups assim, que usam a inovação e a tecnologia, né, como uma forma de encontrar soluções financeiras voltadas para o esporte em geral, né, e para o futebol. E aí, por isso, hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, a Bruna Félix Botelho, ela que é empreendedora, criadora da Estágio Gol, tem uma ampla experiência no futebol como indústria e como marca esportiva, tem trabalhos de excelência assim, no currículo, participa de bate-papos e de lives constantemente, e palestrou recentemente, né, num evento organizado pelo Ronaldo Fenômeno. E aí, Bruna, primeiro eu queria que você se apresentasse, depois a gente fala um pouquinho aí dessa de um gol, né? E queria que você respondesse para a gente, o marketing esportivo pode ser fácil? Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Sobre essa pergunta aí, capciosa, eu acho que nada é fácil, né? Com certeza o marketing esportivo também não vai ser fácil, principalmente que é um marketing voltado 100% para pessoas, né? A comunicação e toda a estruturação de um projeto de marketing dentro do esporte, ele é voltado para o torcedor, e daí quando a gente fala torcedor, a gente tem as camadas, né, do calor de ser um torcedor, a gente tem o entusiasta, que ele é bem mais tranquilo, ele é mais flexível até naquilo que ele absorve de informação dos clubes, e a gente tem o fanático, que por mais que você faça um trabalho executivo maravilhoso dentro do clube ou um marketing muito bem estruturado, se a bola não entrar na rede, acabou. Então, Tudo depende de resultado, até o marketing, né? tudo depende de resultado no campo. Então, quando a gente fala da comunicação para o torcedor fanático, o marketing ele tem que ser bem acalentador, né? Ele tem que ter cuidado, ajudar o clube a se posicionar sim, né? Como a entidade ali da prática esportiva que aquelas pessoas amam, mas tentar ajudar o clube na hora de falar, olha, somos mais do que o futebol, porque um dia a bola não vai entrar na rede, mas eu preciso que vocês continuem tendo fé e sofrendo junto com a gente. Então, esse é o desafio aí de se trabalhar com marketing no esporte. E para a galera do YouTube que tá pegando assim o assunto meio de forma desavisada, assim, me fala um pouquinho mais da plataforma, né? Stadium Go, uma espécie assim de. Você está falando dessa questão, né, de fazer o torcedor entender, né, de trabalhar ali o clube. Eu queria saber, Stadium Go é um facilitador, assim, como o Me Poupe, você é uma espécie de Natália Arcuri do futebol. Então, algumas comparações com outros modelos de negócio são comuns, né? Quando a gente trata de inovação, a gente vai tentando puxar ali coisas semelhantes para formar na nossa mente o que aquilo realmente se trata. Se eu vou ser uma Natália Arcuri do esporte, não sei, o futuro vai dizer, mas seria ótimo ter uma proximidade com ela. Ela é uma mulher incrível naquilo que ela faz. Agora, falando de Stadium Go, a proposta não é muito ligada à educação financeira, né? O que a gente faz, na verdade, é ser uma plataforma para uma aquisição fácil e mais barata
para o clube obter crédito no mercado e ter ali seu fluxo financeiro de uma forma mais saudável, ao mesmo passo que a gente transforma os torcedores em investidores no clube. Então, a gente oportuniza esses torcedores a receber ali participação nos lucros de algumas receitas do clube. E daí, é claro, quando a gente faz essa transformação, né, na reformulação do torcedor, na reformulação da relação do torcedor com o clube, em virar um investidor, essa ação dele de investimento contínuo acaba ensinando ele mais sobre educação financeira, e dentro da plataforma a gente também tem canais com materiais didáticos, onde a gente ajuda as pessoas a irem melhorando cada vez mais o conhecimento delas no mundo dos negócios de investimento. Assim como a Natália, você tem a formação, né, de jornalista, e eu queria saber assim, se isso facilitou, assim, te ajudou assim, na hora de pegar e embasar um projeto que conduzisse toda essa proposta da Stage 1 Go. Eu acho que com certeza. Eu acho que qualquer conhecimento que a gente procure e desenvolva, ele ajuda a gente, né, em determinadas áreas que a gente for trabalhar e até na nossa vida. O jornalismo, ele me ajudou a estruturação de projetos, a pesquisa de mercado, ao entendimento ali de que a gente tem uma frase no jornalismo que a verdade, ela tem 3 lados. O lado das partes, né, que seria o meu, o seu, e o que aconteceu de fato, é o terceiro lado, na verdade. Então, trazer esse tipo de insight para o mundo dos negócios é importante, porque existe o que a gente planeja, existe o que você tem expectativa que aconteça, e tem o que de fato está acontecendo naquele negócio. Então, eu trago essa questão de análise, né? O jornalismo, ele é bem analítico para o meu dia a dia nos negócios. E uma outra força que o jornalismo me trouxe foi realmente a comunicação, perfil de pessoas, entender como marcas funcionam, se posicionam, como as pessoas consomem conteúdos informativos, de entretenimento, como que elas percebem esses universos. Então, foi muito válido para mim e é válido em tudo que eu faço. E no caso, assim, você chegou a ter uma meta, assim, algum sonho de entrar no mercado convencional? Como é que foi esse caminho dessa transição sua, do jornalismo para o marketing? Olha, foi interessante. Eu acabei nunca atuando como jornalista dentro do esporte. Foi de onde eu tive a primeira base, né, de conhecimento, mas dentro do esporte nunca foi uma função minha propriamente dita. Eu já entrei no esporte realmente pela alavanca do marketing, tá? Eu tive a oportunidade de alguns anos, por causa de um projeto que eu estava fazendo municipal para revitalização de parques urbanos, onde a gente criava ali eventos culturais e esportivos dentro dos parques. Eu conheci um ex-sócio do Edmilson Moraes, e ele me falou que ele estava buscando ali projetos para construir um projeto para o Ministério dos Esportes, que seria uma proposta pré-olímpica para as Olimpíadas que iam acontecer no Brasil, uma forma de engajar as pessoas antes do evento principal. Isso aconteceria dentro de parques urbanos. E eu fiquei super feliz, porque eu passei alguns anos mandando muito currículo para agência esportiva e para clube, e não tinha uma entrada. Sim, foram vários anos.
E daí eu falei, poxa, que incrível, né? Então, entrei nessa agência como freelance para fazer o conceito desse projeto, que acabou não acontecendo, mas eu continuei na agência. Em 6 meses eu já fui admitida num cargo de liderança como gerente do departamento de marketing e comunicação. Depois eu virei a manager de novos negócios da agência também. Então foi bem enriquecedora a minha experiência lá. E daí, por estar trabalhando nesse universo, eu acabei conhecendo muita gente do esporte, as pessoas que eu sempre tive interesse e vontade de conhecer, e elas foram vendo o meu trabalho, percebendo, né, os meus resultados, e receber uma proposta para assumir a diretoria de marketing de um clube empresa de futebol, Aliança Atlética. Ele é um clube federado no Ceará, mas o escritório de negócios dele ficava aqui em São Paulo. E, obviamente, eu aceitei. E foi incrível, né, participar da gestão de um clube, foi maravilhoso. E de lá, eu resolvi catapultar um pouco a minha carreira, abrir meu primeiro negócio, que foi uma agência de marketing, a Easy Market, mais voltada para planejamento estratégico de negócios. Então, eu peguei toda a experiência que eu tive, né, à frente do Aliança, e fui prestando consultoria para outros clubes, para outras equipes, para formação, gestão de carreira de atletas. Uma das empreitadas foi o Corinthians, a equipe de automobilismo deles, de rally, que daí a gente abriu um braço no esportes. Bem legal, a gente vai falando disso, e foi bem interessante. Até no esportes a gente trouxe um Mundial Corinthians, a gente tinha lá 26 pilotos dentro dessa equipe de rally, e na Dia Esportes eram 18 pilotos também, e foi um projeto bem bacana, que existe até hoje, e daí eu saí da Easy para virar sócia de uma empresa de pagamentos, daí, por atender mercado financeiro dentro da agência. Eu acabei entrando nesse mundo, gostei muito, me apaixonei, e daí eu falei, poxa, eu preciso juntar finanças com esporte de alguma forma, porque, né, o meu DNA é o trabalho no esporte. Então, os clubes precisam muito de dinheiro, como ajudá-los, né? E daí eu cheguei no Stage On Go, na criação do Stage On Go, que é essa solução aí. Foi até assim, os primeiros conversas que eu tive com você, com o Gabriel Liberati, né, da Brasil Sports Tech, né, vocês me deram algumas dicas a respeito de empreendedorismo. Foi até surgiu um insight que eu acabei criando um projeto, né, tá assim, bem engatinhando aí na Escola Padé. E aí você até deu uma dica de algumas dicas de leitura básica. Você tem alguma coisa assim que você recomenda para quem quer se inserir nesse assunto? Olha, eu gosto muito de um livro chamado Audaz. Ele fala bastante sobre a postura que você tem que ter para empreender, né, em diferentes áreas. E tem um livro muito antigo, mas bem antigo mesmo, que é de vendas, que é Conversando com Elefantes, Negociando com Elefantes. E o que tem nesse livro? É estratégias de negociação, de construção de projetos para você apresentar para as pessoas que estão em cargos de liderança das organizações que você quer negociar. Isso é fundamental, porque quando você está à frente de um negócio, você precisa falar com as pessoas que estão em cargos de liderança. Se você não falar com elas, a chance do seu negócio evoluir diminui bastante. Né? Então, você precisa entender o que elas analisariam, o que elas vão analisar na sua empresa, na governança do seu produto, da sua equipe, enfim, para te dar um local à mesa, né? Sim. E de um modo geral,
na verdade, está sempre fazendo curso. O livro, ele é bacana quando é um conhecimento focado, né, para você melhorar alguma habilidade focada, seja em vendas, seja sobre empreendedorismo. Daí você tem a biografia do cara do Uber, fantástica, uma baita de uma leitura, mas o fazer cursos de uma forma contínua é o que vai te colocar à frente, porque o mundo hoje de negócios, ele está muito acelerado. Então, tem sempre tecnologia, ferramentas, softwares, a necessidade dos consumidores muda muito, a forma que ele quer ser ouvido, quer ser visto, a forma que ele quer consumir, pertencer a um produto, a uma marca. Então, uma coisa que eu costumo debater muito assim, eu acho que são três percepções que, assim, que o esporte como negócio deve ter. Eu acho que, assim, credibilidade, profissionalismo e essa parte da inovação, né? Como você falou, é tudo muito acelerado, né? Então, se você não juntar essa gama de conhecimento, realmente fica difícil, né, você captar recursos. Fica difícil acompanhar, né? Principalmente agora que o mercado que a maioria das companhias atuam é o digital, e digital, a informação está aí. Seus concorrentes estão aí, então você precisa estar sempre muito bem abastecido de informação, né? Isso eu acho que é a dica fundamental para qualquer negócio que tu for empreender. Reserve horas do seu dia, se possível, se não da semana, prejudique algumas horas ali do seu final de semana livre de lazer, investindo em conhecimento. Isso uma network também, faz toda a diferença. Network também. Sobre o network, uma coisa que eu acho importante citar que dentro do esporte as pessoas, elas precisam se conhecer para confiar em você e fazer negócio. Então, você realmente tem que fortificar o seu network. Assim, a formação, na verdade, da Easy, da minha agência, foi uma das minhas estratégias para eu conseguir performar melhor no ambiente esportivo. Foi realmente ter uma agência atendendo o esporte para que eu melhorasse o meu network dentro desse ecossistema para qualquer negócio que eu quisesse fazer no futuro. Eu falo que, assim, se você quer ganhar dinheiro com futebol ou captar recursos com futebol, né, você tem que... Porque hoje todo mundo é tudo muito voltado para Instagram, YouTube, né, as plataformas ali mais tradicionais, mas eu falo, saia do Instagram e vá para o LinkedIn, que é ali que você vai encontrar as pessoas, né, para conseguir alavancar, né, suas ideias, seus projetos, né, te trazer insights. Sim, eu conheci muita gente através do LinkedIn, é uma ótima dica. Eu também. Inclusive, fora do Brasil, assim, a gente acaba comunicando bastante com CEOs, founders, em outras vertentes, né, para o esporte, até para o mercado financeiro, que é mais o nosso core, e funciona perfeitamente. De lá a gente já se apresenta, já marca a reunião que precisa, já encontra algum tipo de sinergia nos negócios, vê como a gente pode se ajudar, ou se realmente é um papo para mais troca de informação, de conhecimento, e tem funcionado muito bem para mim. E quebrando um pouquinho o roteiro, mataria curiosidade, ele queria saber como é que foi o evento com o Ronaldo. Aliás, assim, conta um pouquinho como é que foi o convite, como é que chegou para você. Foi maravilhoso. Eu estava arrumando as minhas malas, literalmente, para ir fazer o lançamento corporativo do Stadium Go na GITEX Global Technology, é a maior feira de tecnologia do mundo e acontece em Dubai. E eu estava nesse momento mesmo, arrumando a mala para ir lá com a minha equipe, e daí eu recebi uma carta linda, maravilhosa, com a assinatura do Ronaldo, falando do evento, da proposta do evento, que eu achei maravilhosa, extremamente necessária. Você ter um evento voltado
a geração de negócio, a inovação, a oportunidades para o futebol. Então, foi uma baita tacada dele. Ele é mestre nos negócios que ele faz, não tenho o que falar. E eu fiquei muito honrada em ter sido convidada num painel bem relevante. A gente falou sobre NFTs, que é o veículo que a gente usa como ativo para fazer os investimentos, né, os aportes do público no clube. E nesse painel estava o pessoal do mercado Bitcoin, estava o pessoal da Footcoin, estava o Felipe Ribe, que é o lead de inovação ali do Atlético Mineiro. Então, foi bem legal participar, a gente trocou muita informação válida, bastante insight também, daí as conversas continuam depois, então foi bem bacana. E a carta eu guardei, em algum momento vou emoldurar, obviamente. Essa que a gente adora, que a gente tem. Você também falou da parte, muito da questão que a gente falou anteriormente, né, da questão do engajamento do fã, né? E eu queria fazer um desabafo aqui. Porque eu sou do Espírito Santo, assim, aqui mais ou menos a gente tem um case de crowdfunding, né? Mais ou menos de captação de recursos e gestão através da ajuda da torcida. E, assim, o nome do time era 12 e a gente botava muita fé nesse projeto. Acreditava assim que seria, né, um impulsionador assim do futebol capixaba, assim, diante assim, da estrutura ruim que a gente tem vivido nos últimos anos. O time chegou até a final do Campeonato Capixaba, mas quando chegou ali na hora H, não tinha torcida, né? O Red Bull mesmo viveu a situação assim, tipo para a Dança Paulista, né? O que você acha assim que pode ter sido um erro, ou pode ser um erro nesses projetos inovadores, assim, gestão, que às vezes esquece um pouco a parte do futebol, talvez, ou a parte da torcida? Olha, eu acho que o futebol é complicado a gente julgar ele quando ele não performa bem como negócio, né? Porque a agremiação, o futebol, né, o negócio, o futebol aqui no Brasil, ele já nasce pela necessidade. E a maioria dos clubes aqui, eles nasceram como? Como que eles se formaram? Era um grupo de amigos que praticavam futebol e daí falaram, vamos abrir uma associação, isso vai virar um clube e vai dar super certo. Então, nasce pela paixão a prática esportiva, né? Não nasce com esse mindset de negócio. Sobre o 12, eu não vou opinar, porque eu não analisei esse case de perto, eu estou falando de um modo geral mesmo, sim, tá? Sim. O que causa o sucesso ou insucesso de uma equipe de futebol, de uma equipe de basquete, de qualquer equipe desportiva, são alguns fatores determinantes. O primeiro deles começa com a gestão. Porque se você tem uma boa gestão executiva desse clube, e daí não é só a parte administrativa, mas é principalmente ter um bom CFO, assim, um bom diretor financeiro, porque ele é o cara que dá o norte da empresa. Ele é o cara que faz todo o planejamento estratégico do negócio, não só o financeiro, né? Ele ajuda o presidente de uma forma a direcioná-lo, a usar bem os recursos que tem dentro do caixa, e otimizar gastos desnecessários, a identificar ali boas skills, né, para contratar mesmo e ter ali, formar essa equipe, né, que vai cuidar da parte de negócio do clube. Então, ter esses profissionais chaves no nascimento do clube é o que vai fazer toda a diferença. É óbvio que esse é o mundo perfeito, a maioria dos clubes não nascem assim, como a maioria dos negócios não nascem assim. Para você ter esses grandes profissionais, você precisa de dinheiro, você precisa ter caixa, e daí é o segundo fator importante, o dinheiro. Então, não dá para você ter sucesso em um negócio assim, se
se você só montou ele pela necessidade de empreender e precisa viver dele 100%, tem um tempo para os projetos darem lucro, principalmente para os projetos esportivos, porque o lucro vem da prática esportiva. Então, por mais que, né, você precisa ter ali uma ótima gestão para garantir que o negócio vai ter um norte, vai ter o futuro e vai se alimentar bem até vir aí o prêmio, né? Até vir o sucesso na prática esportiva. Mas, e daí, quando vem esse sucesso, é hora de novo, reorganizar a casa. Você começa a poder contratar bons atletas, você começa a poder ter categorias de base, a ter seu centro de treinamento, mas tudo vem do primeiro start. Então, se começar bagunçado, você vai perder, com certeza, um grande tempo ali para reorganizar essa estrutura, né, do negócio. A gente sabe que no Brasil a gente tem alguns entraves, assim, né, que impedem, né, essas ações justamente, né, que você falou, né, principalmente pela parte burocrática. Posso falar do que eu sinto do nosso mercado de esportivo aqui, comparando com o que acontece lá fora. É a questão das superligas, né? Quando você pega o clube, ele como é que eu posso dizer? Ele é um ativo dentro de um ecossistema gigantesco esportivo. Então, esse ecossistema gigantesco, ele também tem que ser muito bem estruturado. Ele tem que possibilitar o clube a se estruturar dentro de alguma metodologia mais assertiva para ele se desenvolver. Então, a gente tem o exemplo do Flávio Augusto, que comprou também um clube numa liga americana e deu super certo. Aqui no Brasil, existe agora esse movimento SAF, né, para os clubes virarem empresa, que é para mudar essa gestão do fizemos porque somos amigos e gostamos do esporte, e os clubes se perceberem como empresas de entretenimento, porque olhando bem para dentro, assim, do que o clube ele é uma empresa de entretenimento, e o entretenimento dele é a prática esportiva, mas a gente é fã de um entretenimento que está acontecendo ali. Então, esse novo movimento que está acontecendo aqui no Brasil, da SAF, a digitalização dos clubes, essa necessidade que o Covid trouxe para os clubes performarem cada vez de uma forma mais próxima a uma gestão executiva sólida, é o que vai fazer a diferença para outros Ronaldos e outros investidores aí grandes pelo mundo olharem para o mercado do futebol brasileiro como investimentos possíveis, agregadores e rentáveis. Eu acho que a gente está nesse momento do Brasil de arrumar a casa, sabe? Criar o colchão para esses negócios irem acontecendo de uma forma mais escalada. Você acha que, assim, esse foi o ponto de virada do Flamengo, e, assim, a gente tem que se apegar a esses exemplos positivos, por exemplo, também como você disse, né, essa questão de arrumar a casa, né, Botafogo também está nesse início, né, de processo, a gente vê também, né, o Palmeiras também é um exemplo, né, de sanidade financeira, o Corinthians, né, você está falando na questão, né, de ver o esporte como entretenimento, né, é uma grande referência em termos de marketing, né, você crê que abraçar esses bons exemplos, né, pode ser um caminho de... Com certeza, eu acho que ter referência é tudo, né? No caso aqui do Stadium Go, a gente foi a primeira FINA Sportec no mundo, então muita coisa a gente teve que criar, mas para os clubes, aqui no Brasil, eu acho que eles estão se formando aí como SAF, muito olhando para os clubes lá fora, né, que já são clubes empresas que participam de campeonatos de ligas, e começando a montar essas estruturas.
né, não vai ser mágico, não vai ser da noite para o dia, né? Existe toda uma questão, daí volta para a necessidade do dinheiro, do capital, para você ter as pessoas certas, construir esse castelinho, né? De uma forma mais sólida, mais robusta. Mas eu acho que a gente tem, sim, esses cases que a gente pode olhar aqui dentro do Brasil. A gente teve cases que não deram certo, o Figueirense teve uma tentativa muitos anos atrás, antes de sair a SAF, de fato, e acabou não tendo uma grande performance nesse sentido, mas é importante entender onde não deu certo, porque, e tanto no caso dele, quanto dos clubes que agora estão começando a fazer isso, eu acho que a falha, sabe, é extremamente educativa. Extremamente educativa. A gente aprende muito mais com erro do que quando acerta. Porque quando acertou, já foi, passou, você volta para sua posição de conforto, né? Agora, quando alguma coisa sai fora do planejado, você se sente na obrigação de estudar, melhorar, evoluir aquilo, e você acaba se evoluindo, né? No caso do clube, ele vai acabar evoluindo junto. Então, agora, eu acho que o principal aqui no Brasil são as pessoas, a imprensa, os próprios clubes entenderem que não vai mudar por magia. É um processo longo, a gente precisa, mesmo se tratando de clube, mesmo tendo aquele entusiasmo, né, da torcida, de querer que as coisas sejam rápidas e deem muito certas, a gente precisa começar a olhar para esse passo que os clubes estão dando, tirando um pouco o sentimento, e falando de esporte, principalmente de futebol para o brasileiro, é pedir muito, né? Olhe para seu clube tirando um pouco o sentimento, tirando um pouco a emoção, mas é necessário, porque não dá muito para cobrar de imediato que eles já, sabe, se formem grandes corporações e que deem tudo certo nessa nova estrutura. É meio utopia, exigir demais, né? Eu acho que a gente vai ter que ter paciência e dar esse tempo para os clubes fazerem seus testes, para os clubes crescerem conforme a própria perna que eles têm hoje. E nesse processo, né, que é difícil, que não é de uma hora para outra, você sonha, assim, com a visibilidade que o futebol brasileiro tem, com o potencial que o futebol brasileiro tem, né, a todo momento a gente está sempre, né, produzindo um hack atrás do outro, e tem, né, um público muito forte. Você sonha, assim, que acredita que algum dia a gente possa se tornar uma liga forte como uma Champions League ou como uma NBA? Olha, com certeza. Volta um pouco para o que eu falei do começo. A receita ali principal do clube, em primeiro momento, é o torcedor, né? E aqui a gente é o terceiro país com maior fãs fanáticos e entusiastas do mundo esportivos. Então, público-alvo a gente tem. Além disso, a gente tem 58% dos acessos à internet no Brasil são para pesquisar conteúdos esportivos, e daí vai desde do live sport, do crossfit ou do futebol, mas é um conteúdo de esporte, né? O brasileiro ele é muito voltado para a prática esportiva, para o mundo fitness. Então, como público-alvo, a gente já é uma potência, não é algo que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que educar, culturar as pessoas a gostarem de esporte. Isso já existe e está muitíssimo bem estabelecido no Brasil. Então, por isso está bem estabelecido, também está bem estabelecido dentro dos jovens a vontade de ser um atleta. E é o sonho da maioria dos jovens do Brasil ser um atleta, seja no futebol, no automobilismo, no basquete, todo mundo ali tem seu esporte de paixão, né? O brasileiro, quando nasce, ele tem que nascer com um registro na certidão do nome,
já daqui a pouco vão inventar uma forma de já nascer o clube que ele torce ali, você já registra também na certidão o clube que ele torce e o esporte que ele mais ama. O brasileiro respira muito esporte, né? E então a gente tem esse quórum, a gente é visto como uma grande escola, né, de atletas, das transações de atletas que acontecem no mundo. O Brasil tem o maior número de atletas jovens, de formação de atletas. A gente alimenta aí o mercado europeu, o asiático, o americano, a China, o Japão de atletas, assim. Então, a gente tem, sim, um bom quórum. O que faltava, na minha visão, né, daquilo que eu sei, que eu tenho experiência, é realmente essa gestão mais voltada ao empresarial do clube. E com isso acontecendo agora, sem dúvida, a gente tem, como diria um mineiro, a faca e o queijo na mão, né? Para se tornar aí uma das grandes potências esportivas no mundo. Uma curiosidade que eu tenho também, assim, como é que surgiu o nome Stadium Go? Porque, assim, eu costumo dizer que acho que assim, o estádio é a base assim, do que poderia alavancar vários clubes. Olha, eu sou uma leitora assídua de história, de economia e de negócios, e daí nessas leituras onde eu ouvi a palavra hieráldica, o que é esse hieráldica? Quem é hieráldica? Que termo é esse? Da gente recorre ao novo Aurélio, que é o Google, e eu entendi que o que era, e que é basicamente uma forma de você construir uma marca, era usado muito para os brasões das famílias, a construção da bandeira e tudo isso das cidades, né? Os brasões ali da logotipo não é escudo, não é logotipo. Exatamente, é a base, né, do branding ali. Sim. E já atuava com marketing, mas não tinha conhecimento sobre heráldica, tá? Foi lendo, fazendo esses cursos esporádicos que eu aprendi. Uhum. E daí, quando eu fundei o Stadium Go, chegou nesse momento do, ai meu Deus, vamos fazer um nome. Eu estava reunido com um grupo de amigos e eu falei, poxa, eu queria algum nome latim, né, porque daí o entendimento em relação ao mundo, já que a nossa plataforma ela é global, né, ela corre pela governança blockchain, então ela já nasce com abrangência global. Eu falei, então eu preciso que a maior parte de países no mundo entenda de uma forma simplificada mais ou menos o que a gente é ou o que a gente veio. E daí falaram Stadium, e eu estava falando no estádio, não sei o que, na arena, nananã, daí recorrendo à heráldica, eu vi lá no latim Stadium. Eu falei, pô, legal, porque a gente acaba tendo uma grande abrangência aí, em mais de 40 países no mundo, e no passado, a palavra stadium, ela abrangia a arena, né, que hoje é o estádio, hoje é a quadra, mas antes era a arena. E as arenas, elas funcionavam tanto para a prática esportiva, quanto para práticas culturais, shows, teatros, e também para feiras de negócios, de mercados. Os mercados de capitais antes eram feitos em grandes arenas. E que no latim é stadium. Então eu falei, pô, então é isso que eu quero para a vida, e vou colocar um gol para trazer essa ação, para mostrar para as pessoas que elas fazem parte, né, dessa arena de negociações, no mundo esportivo, no mundo de entretenimento, e até a bandeirola que a gente usou ali para o logo, a forma do estádio foi pensado 100% voltado para essa questão de heráldica aí, do que é mais fácil, né, ter abrangência no mundo, o estudo da cor, a bandeirola era o que se usava para sinalizar que ali perto tinha uma arena. Foi isso, foi estudando. Então foi um dia que eu dormi, acordei e falei, nossa, tive uma ideia. Foi um processo aí, demorei uns meses para chegar no nome. E você acha que assim,
o design, vendo pelo menos os esportes americanos, assim, o design gráfico é uma ferramenta assim, que deveria ser mais explorada, pelo menos, por exemplo, nas redes sociais aqui no Brasil, ou estão começando a ter uma percepção de que tem que ser mais explorado? Poxa, tem, viu? Eu acho que daí volta para a importância do comunicar, né? Se você Sim, tem um bom designer gráfico que traga, porque o esporte, o que eu sempre digo, o esporte ele é algumas coisas. Ele é paixão, ele é entusiasmo, é a prática esportiva e é uma economia, né? Ele é uma grande economia. E daí, qual é a necessidade que você tem para que o esporte vire economia? O fã, o torcedor, o cara que vai consumir o seu negócio, né? Então, só que o torcedor, ele não vem porque o esporte é uma economia. Ele vem pelo entusiasmo da prática esportiva. Então, vai no inverso. Então, para ele vir por sim. entusiasmo, então ele vem por paixão. É o Uhum. sentimento que traz ele ao seu clube. Então, a parte visual, o brand é extremamente importante, porque através da construção da sua marca, da sua comunicação, que você vai traduzir o sentimento do clube, a emoção do clube, e as Uma pessoas vão perceber identificação. isso com paixão, exatamente. Então, é a língua, a primeira língua de impacto para você atrair as pessoas, para falar, poxa, eu sou interessante, vem me conhecer, se Sim. apaixona por mim. Então, é extremamente importante. A Red Bull, nas equipes que ela tem, de diferentes esportes, eles usam e abusam de comunicação visual, do Sim. designer gráfico, é sempre muito acalorado, com muitas cores e com muitos elementos, te traz uma emoção, enquanto você está olhando, você está sentado no sofá, mas você fala, meu Deus, olha isso, olha esse touro, olha esse vermelho, né? Isso já te coloca ali na arquibancada acalorada, né, da equipe. Então é extremamente importante e aqui no Brasil estão olhando muito para isso agora. Uhum. E vai fazer uma baita diferença, assim, vai ser gigantesco. A NBA Brasil está trazendo essa coisa do street, né, do lifestyle, do basquete, Sim. e Três é por três. 100% a Três marca x do 3 basquete. né? Eles falam. Exato, é o posicionamento de marca do basquete, Uhum. é tão forte, né, a forma como eles conseguem unir a prática esportiva com o sentimento das pessoas ali que gostam de basquete, que virou um lifestyle. E você quer usar Sim. roupa de basquete na rua, e você nem joga basquete. Corinthians, a Uhum. mesma coisa, tem a linha Street, executiva, tem várias linhas ali do Uhum. lifestyle, do bando de loucos, é fenomenal. E para onde você Sim. vai, você vê ali um coretiano caracterizado e ele está numa reunião de negócio. Eu Então, é tava, extremamente olha, uma vez importante. eu cobri futebol espanhol. Eu sou santista, mas eu só de brincadeira. Eu vi um corintiano do nada na loja do Barcelona. Aí eu gritei, vai, Corinthians! Mas não dá Enfim, vontade? sim, pois é, tipo assim, vamos mostrar nossa força no futebol brasileiro, né, sabe? Sim, por que não? E você pode ser santista e gritar um vai Corinthians e, sabe, e você pode ser Eu corintiano sou e cara de gritar pau, vai sou suspeito. Galo e tá tudo certo. Sim, Até porque não existe um clube se não tiver o outro para ele competir, né? sim, Não tem com como, né? certeza. Você precisa de Você alguém para acha, jogar contra. verdade. Você acha até que, assim, essa questão da rivalidade, em São Paulo é bem mais explorada, assim. Você acha que, às vezes, isso falta percepção em outros estados, assim, dessa importância da rivalidade? Eu acho que a rivalidade é importante, mas ela também tem que ser comedida. Uhum. Eu Sem tenho, fanatismo, daí né? é A gente opinião tá falando. mesmo, tá? Totalmente Uhum. opinião. Mas daí eu trago a experiência da Bruna, criança que amava futebol e Fórmula 1 desde pequenininha, assim.
mas que os pais não deixavam ir para estádio porque tinha briga das torcidas organizadas. E isso é muito ruim, acabou tirando espaço da família, né? Então, essa rivalidade no ápice do fanatismo, eu não sou a favor e não acho que é uma coisa que os clubes têm que incentivar. Mas ela existe, né? Sim, sim. E o fato dela existir, por outro lado, é esse cara que respira, né, o esporte, essa pessoa que é fã, alucinada do esporte, que faz toda a diferença dentro de campo ali, quando o clube, tá indo mal, tá perdendo, dessa torcida organizada começa a bater lá seu tambor e aquilo levanta o ânimo daquele clube que tá indo mal e do nada ele faz gol e vira o jogo e ganha. Então, é importante, é Sim, com extremamente certeza. importante. Aham. Eu só acho que ela tem que ser comedida, eu acho que ela Sim, tem que sim. ser educada, né? Daí vai a partir de comunicação, a incentivá-la no sentido para que o torcedor se sinta pertencente àquele clube, não só alguém que está lá de longe, né? Que não é percebido pelo clube, mas alguém que pertence àquele clube, àquela torcida, mas de uma forma que você eduque para essas pessoas a não partirem para a violência e a respeitarem o seu concorrente. Sim. Porque quando você respeita o seu concorrente, poxa, fica tão mais gostoso, né? E o Tá. Stage Go, uma das coisas que a gente acredita que a gente vai ajudar nesse entendimento das torcidas, porque aqui nos nossos ativos financeiros a gente vai oportunizar o cara que é do Santos investir em um ativo do Corinthians que ele possa achar atrativo, que combine com o perfil dele de investidor. Por que não? Né? Se ele vai Sim. ganhar dinheiro, ter experiência exclusiva com aquilo, por que não? E vice-versa. Então, ao fazer isso, no longo prazo, né, você acaba criando aí essa educação de que, poxa, sou fãzaça desse meu time aqui, eu uso a toalha, o pijama, a camiseta, eu uso tudo dele, mas eu invisto em outros, porque o esporte virou economia para mim, ao invés de virar só Exatamente. Eu penso muito paixão, nisso. Sim. entendeu? Então, com relação à educação social, é uma das nossas grandes bandeiras aqui, porque antes o esporte era economia só para o clube e para o Sim, atleta. sim. Agora ele vai ser para as pessoas também. E sendo para as pessoas, você consegue ajustar esse termômetro, sabe? Sim. Ainda temos a nossa torcida, eles vão se sentir mais pertencentes ainda ao nosso ecossistema, porque agora eles fazem parte, né, do lucro do nosso negócio, eles investem na gente e investem em outros. Então, poxa, não vai querer brigar com o cara do outro lado da parede de acrílico, sabe? Vai falar, pô, Igual rock. não é? Vai falar, pô, vou ganhar dinheiro com o meu clube com o seu, porque se os dois estão aqui na final, bacana. Sim. Não, e até porque, assim, hoje fala-se muito, né, da questão, usa um termo, né, zoeira, né, e exploram muito, né, a parte do humor. Por que não explorar mais essa parte do humor do que, né, a questão da violência, né? Tanto que eu sou cara de pau, assim, assim, com o marketing aqui do canal, eu visto camisa do Palmeiras, faço piada do Santos, entende? Então, eu tento provocar esse bom humor, sabe? Mas eu acho que esse é o que tem que ser, né? É assim que as pessoas têm que perceber o esporte. Em outros mercados, se a gente olhar essa comunicação voltada para o humor, você pega a rixa aí do McDonald's com Burger King, por exemplo. Eles são concorrentes, são gigantes e concorrentes, obviamente, diretos, né? Tete a tete ali, até em questão de produto, não tem um grande produto diferencial. Então, eles precisam encontrar diferenciais únicos ali e tem que toda hora criar esse diferencial único, porque na indústria de alimento o diferencial único é altamente
copiável, né? Não existe a patente disso. Então, como que eles levam isso? Com leveza. Teve ações assim, que eu acompanhei da rixa deles nos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que foi o Burger King que no Halloween ele se cobriu uma loja dele inteira assim com um pano branco, com um Mzinho do McDonald's e um buraquinho assim para fazer os olhos. Então ele se fantasiou de McDonald's no Halloween. Poxa, é incrível. Sim. Por que não? Por que não trazer uma zoeira assim para o futebol? Por que não levar isso de forma leve? Na Fórmula 1 existe muito isso. Os fãs de Fórmula 1, Depois que a Liberty chegou na Fórmula 1, então... E hoje sempre tem a grande rixa, né? Nessa nossa geração é o Hamilton com o Verstappen. Você viu as fases que o Verstappen tomou no Brasil? No Brasil e fora do mundo é o Hamilton levando vaia. E ao mesmo tempo tinha muita gente torcendo para a Red Bull. Eu acho que se o Verstappen tivesse vencido, teria acontecido a mesma coisa com o Hamilton. Né? Tinha, porque a Fórmula 1 ela tem um tipo de público diferente, né? Ele não é tão polarizado, né? O Brasil, no modo geral, ele é muito polarizado na política. Ou se é a direita, ou se é a esquerda. No futebol, ou se é santista, ou se né? Você tem que escolher polos ali. E na Fórmula 1 não tem tanto disso, né? E daí, por não ter tanto disso, porque é uma rixa tão louca, os caras estão ali correndo e acho que sofrendo até risco de vida em alguns momentos, né? Inclusive, a gente tem aí vários pilotos, o nosso, que infelizmente morreu, o Senna, é um esporte muito perigoso. Então, mesmo tendo essa questão do fã, acaba não sendo muito polarizado, porque é uma disputa tão acirrada pelo título e pela vida ali, sabe, no autódromo, que o cara que ganha, você acaba ficando feliz para ele, que você fica, se esforçou, hein? Passou por várias ali, tá vivo, ganhou a corrida. Eu falo que assim, porque esses são dois temas que, apesar de ser um canal de futebol, eu tento falar de UFC e Fórmula 1, e eu falo que são dois esportes assim, que é muito sacrifício para chegar lá. Muito, muito. O rally, um que eu atuei no Corinthians, é super. Imagina você correr imagina tu correr a 275 por hora numa estrada de terra, né, com uma areia, você não enxerga. É muito louco. Eles se organizam, se orientam por uma planilha ali, onde eles vão seguindo a navegação, eles vão vendo quilômetro real, vai vendo quilometragem, contando o tempo, falando, olha, 90 metros vai ter uma curva acentuada à direita, então vira todo o volante. Porque não está enxergando o que está na frente dele. Em alguns casos, ele só está vendo na areia. Então, é extremamente perigoso. E uma coisa bacana que o Rally tem, não tem essa polarização na torcida, tá? Se um carro quebrar de outra equipe e aquela equipe ter peça para aquele carro, eles se ajudam. Porque todos os carros quebram ali em algum momento. Então, se eles não se ajudarem, a competição acaba não existindo. Eles entendem isso. Entendem. E os clubes, o torcedor do futebol deveria entender, porque ele não atua com todos os atletas que ele formou, né? Ele compra de outros clubes também. Então, já que compra os ativos, as pecinhas, os profissionais de outros clubes, poxa vida, respeita o seu concorrente, né? Olhe para ele de uma forma mais branda. Não, eu falo que assim, eu acabei recebendo um recado da Dani Daria que eu chorei, sabe? Assim, porque ele foi um dos caras que me levaram a gostar de futebol. E aí eu cito, né, que assim, cada time, não é possível, tem um cara ali que você gosta. Sei lá, tem um anticorintianismo que é muito forte. Não é possível que ninguém gosta do Sócrates, do Rivelino, o que eles construíram. Com certeza. Tanto é que no final do ano todo mundo da Seleção Brasil, né? A
Seleção brasileira de um clube, são vários atletas e são os atletas que melhor performam e que também a gente ama. No fundo, o brasileiro sabe disso. É que na nossa educação ali como torcedora foi criada muito esse ar de rivalidade, né? Mas eu acho que informação, acho que canais como o seu, essa nova roupagem dos programas de TV esportivos, eles já estão com uma comunicação mais leve. O Fantástico, naquela época, com a história do burrinho, né, essas coisas acabam te educando a olhar que todo mundo é meio igual ali, né? É verdade. E agora com essa percepção de investimento, de finanças, de você poder ter uma reformulação na relação do esporte, hoje financeira, mais ativa de fato, isso com certeza vai contribuir aí a curto, médio prazo para as pessoas terem essa percepção de que podem sim ser fãs, ser torcedoras de um clube único, mas que podem olhar todos de uma forma mais branda e como agora ativos de investimento, né? Sim. Ganhar dinheiro ali com todo mundo, ajudar todos os clubes para a gente realmente virar a potência esportiva que o Brasil merece ser, não só no futebol, mas em vários outros esportes. Nós temos atletas maravilhosos e diminuir essa polarização além da gestão dessas equipes, é uma das necessidades, né? O clube se perceber como o torcedor, quer dizer, se perceber como um todo, não como parte de uma vertente, de uma caixinha exclusiva. Agora, até incentivando assim, o pessoal a acessar o site da Stadium Hall, eu li um artigo ali interessante, né? E aí, em cima dele, eu vou te fazer a pergunta, assim, é possível mesmo ganhar dinheiro com o esporte que você ama, independente dele de qual seja? Sim, sim. Eu vou falar na visão do público, tá? Porque da instituição é bem claro assim, onde eles ganham dinheiro. Mas do público, o porquê que hoje é possível, tá? Essa foi a nossa inovação aí para o mercado. A gente teve a inovação da parte financeira e a da tecnológica. A financeira é a métrica financeira em si, da gente conseguir oportunizar as pessoas a investirem, e a tecnológica, a gente usar a tecnologia blockchain através dos tokens não fungíveis, os NFTs, a parte de contrato inteligente ali que existe dele, para que eles representem pequenas cotas de algumas receitas daquele clube. Quando você compra essas cotas, o clube ele recebe esse dinheiro como uma antecipação desse recebível, dessa receita, a baixo custo, sem pagar juros, o que para ele é ótimo, ele consegue se organizar financeiramente. E a pessoa do outro lado, ela acaba ganhando direito de participar dos lucros oriundos dessa receita. Então, a partir de agora, sim, é possível você ganhar dinheiro com o esporte que você ama, como um investimento seguro, né? Respaldado, com compliance, com tecnologia, com transparência por trás. Antes de Stadium Go, daí tem a forma não tradicional, né? não advinda de uma estrutura de compliance financeiro, que são as apostas. Hoje tem gente fazendo trade, fazendo aposta, em esporte já ganham dinheiro com apostas. Também existe a vertente dos blockchain games, que tu compra ali tokens desses seus jogos e você pode monetizar, fazer o trading deles, ou usar esse token como uma reserva de valor. Enfim, então hoje existem várias possibilidades aí para você começar a ganhar dinheiro com o esporte sem ser um atleta, mas sendo parte da arquibancada, digamos assim. E quais os planos do futuro, para o futuro, assim, da Stadium Go, aonde o projeto pretende chegar? Olha, de plano de futuro,
Claro que a gente quer chegar muito longe, né? A gente está no começo do trabalho de concepção de produtos também. A gente teve aí esse lançamento global, né? Na maior feira de tecnologia do mundo, a GITEX, que acontece lá em Dubai. E daí agora o momento que a gente está aqui é de construir os produtos com clubes e lançá-los ali no ano que vem. E o nosso plano máximo é democratizar o investimento no esporte, tornar possível que as pessoas invistam no esporte, ganhem dinheiro com isso. A métrica financeira que a gente criou é uma métrica simplificada para você investir. Não, óbvio que conhecimento financeiro é fundamental, por isso que a gente faz ali uma pesquisa junto desse nosso usuário para entender qual é o nível de conhecimento dele dentro do mercado financeiro, que daí já nos diz qual é o perfil de investidor dele, se é uma pessoa que consegue suportar risco na hora de investir, ou se não, tem que ser alguma coisa mais moderada, porque é o início da jornada dele no mundo dos investimentos. Mas, de um modo geral, investir com a Stage 1 Go investir sem você precisar ser um economista assíduo, sabe? Você não precisa ser já um investidor profissional, ter uma bagagem, um leque gigantesco, uma experiência enorme dentro do mundo dos investimentos. A gente consegue te ajudar a tomar boas decisões através do conhecimento que a gente já tem, que é aquela coisa da análise técnico-tática básica, né? Sim, que no português, claro, é achar que é técnico. Essa sensação aí que a gente tem de olhar um clube, um atleta jogando e falar, esse cara vai longe, esse clube não ganha o campeonato esse ano. Porque tem conhecimento ali por trás, né? Porque você entende a regra do esporte, você sabe identificar uma boa performance na prática daquele esporte. Então, esse conhecimento, a gente transforma ele em informação para você tomar uma decisão de investimento aqui dentro da plataforma. Então, a gente está aí trazendo uma métrica onde a gente consegue incluir pessoas com baixa renda, porque o tipo de aporte para se fazer no esporte não vai precisar ser muito alto, tá? A gente tem cotas de 30, 100 reais para as pessoas começarem a investir nesses clubes. A galera da Várzea aí, que costuma ser o público daqui, ó. Então, e para os esportes, né, agora falando das entidades, basta ela ser uma entidade que tenha, de fato, governança, né, que siga ali, tem uma estrutura empresarial bacana, que esteja atrelada a uma regulamentação daquela prática desportiva. Então, se for futebol, tem que ter ali, né, a regulamentação da FIFA, da CBF, e por aí vai. Se houver essa estrutura, essa jurisprudência da prática esportiva, a gente consegue transformar aquela equipe, aquele clube em ativos financeiros, porque daí a gente se baliza nessas regras também, juntando elas com as regras que existem no mercado financeiro. Sim, então, os nossos planos são esses, a gente conseguir aí democratizar o investimento no esporte para as pessoas, conseguir ajudar os clubes a terem um fluxo de caixa saudável, a fugir desses empréstimos que eles fazem, que começam com 24% de juros compostos, alguns casos pagam até 68%. Modo super time, depois a fatura chega lá na frente, vem um rebaixamento. Entendeu? E daí fica essa dívida impagável, né? A gente está falando de uma dívida no Brasil, falando em futebol, que já atingiu 10 bilhões, então existe uma grande dívida nos clubes, e o que a gente está fazendo é uma ferramenta de fomento para ajudarem eles a terem dinheiro, não terem que pagar esses juros altos e conseguirem aos pouquinhos se estruturando, sabe? Financeiramente. Sim. E reciclando o público, trazendo pessoas de outros clubes, de outros esportes para dentro da casa, né? Porque pessoas do mundo inteiro vão poder investir nele, e não necessariamente precisa ser um fã, pode ser um investidor profissional,
pode Enfim. ser uma empresa. Só em cima do que você falou, é por isso que eu falo muito assim da questão da importância de trabalhar a diversidade, né? Porque não só em termos de ampliar, mas colocar novas visões, né, para o mercado, trazer novas ideias para o mercado. Né? Sim, sim, é fundamental, né? Eu acho que tudo que fica engessado, uma hora morre. Exatamente. Porque se você não tem movimento, é porque não tem vida. Sim. Então, você tem que estar sempre trazendo uma percepção nova, né? O Stadium Go está trazendo esse olhar novo, que poxa, já que existe uma economia aqui, então vamos torná-lo um produto econômico, né? Vamos trazer, de fato, capital, funding, dinheiro para esse mercado. E é isso, e nas outras áreas também que a gente acaba dando essa cutucada, né, do faça algo novo, no processo de digitalização dos clubes, é um caminho sem volta, né, todas as empresas praticamente, de algum modo, têm que se digitalizar em alguma área, principalmente depois do Covid, que não tinha aquele presencial, né? Uma loja de varejo que não abriu o seu e-commerce morreu. Então, para o clube de futebol, para as entidades esportivas, ele precisa se digitalizar. E a gente ajuda eles nesse processo, a gente começa a digitalizar a parte financeira dele, né? A criar produtos colecionáveis também, digitais. A gente faz o Power Up, que eu chamo, do programa de sócio, a gente tokeniza esse programa de sócio, melhorando o engajamento, as experiências, os benefícios, as pessoas que fazem parte desse programa com o produto nosso vão poder monetizar dinheiro com o programa de sócio, não só pagar por ele, vai ter um retorno financeiro também. Então, trazer novas soluções para o novo mundo de negócio. Né? A gente está num novo mundo e não tem como estar no novo agindo como um veterano engessadão ali, inflexível, que não quer mudar, né? Se ele não quiser mudar, uma hora ele vai acabar sozinho, porque os outros vão mudar, os outros vão. É verdade. Agora, como é que tá seu tempo, hein, Bruna? Porque o papo rende aqui. Normalmente esse podcast aqui a gente corta, porque senão... Eu consigo, eu dei uma atrasada aqui na vida, eu consigo mais uns 20, 30 minutos. Ah, tá. Se não acabou... Não, eu tô te falando, papo rende esse assunto aqui. O podcast parece o flow, né? É bem flow, vai que vai. Só tá faltando aquele hidromel, né? Um outro artigo do Stadium Go também que eu achei interessante que fala assim, sem dar spoiler também, pessoal, acessa lá o site do Stadium Go, pelo amor de Deus, tá? Mas sem dar spoiler, o que diferencia ali um clube de outro na sua capacidade de gerar receita? Ah, tá. Eu acho que o artigo que eu falo sobre a concepção da entidade, né, da empresa clube. Quando você é uma entidade e não um clube empresa, a entidade ela é, por natureza, sem fins lucrativos, né? Então, tanto os presidentes ali, né, eles acabam não sendo donos, muda essa gestão de tempos em tempos, daí sempre que a gestão muda, acaba mudando parte da equipe, acaba deixando de dar recorrência em alguns projetos que aconteciam lá dentro, ou dão menos atenção a alguns produtos que lançaram, e daí isso gera um déficit na receita. Então, essa questão da entidade de ter que mudar sempre a gestão é um problema, porque não existe aquela coisa do planejar a longo prazo, né? Quando você é empresa, seu primeiro planejamento é para 5 anos, depois você faz um macro de 10 anos. Óbvio que você não vai seguir a risca, né? Você vai ter curvas ali no caminho, mas você tem esse norte.
no clube, esses períodos são menores de planejamento, então é complicado. Outra coisa que como entidade você não pode fazer, você não pode reter lucros, você não pode ter investidores diretos na entidade, como empresa você pode, né? Então, ser entidade te traz ali algumas barreiras do que fazer com o dinheiro, né? E como captar mais dinheiro. O lado bom é que o dinheiro que você ganha, você tem que reinvestir na entidade, na empresa. Mas o lado ruim é que se você tem um projeto, uma necessidade de expansão, como é que você vai captar esse dinheiro? Daí ele fica meio que rendido realmente a empréstimo, porque ele não pode ter investidor, então ele vai pedir dinheiro emprestado. Daí qualquer coisa nova que ele quer fazer, ele tem que pagar juros. Então, para isso, hoje o Stage Go é uma solução. Mas, no modo geral, é isso que muda, que os clubes tornarem empresas vão ajudá-los a acelerar como negócio, né, de uma forma assim, que eu acredito que vai fazer toda a diferença no mercado nacional. Agora, puxando um pouco para sua experiência profissional, assim, e até incentivando, né, o público feminino aqui do canal, até de alguns projetos que eu participei, hoje está mais viável, assim, né, para a mulher encontrar espaço para empreender no esporte, no futebol, ter o lugar merecido, ter espaço merecido no futebol? Eu participo de bastante bate-papo, assim, sobre mulheres que atuam no esporte, porque deveria ser naturalizado, ainda não é, ainda causa algum tipo de espanto, de surpresa, e eu entendo isso, eu entendo que existem vários fatores. Claro que existe o fator machismo, que eu não entro muito nesse viés, eu acho que existe, todo mundo sabe o que significa, e onde ele está no esporte ou em qualquer outro mercado que você vai atuar, mas eu acho que no caso do esporte para as mulheres também, parte da educação da menina, sabe? A menina, antigamente, agora eu acredito que as próximas gerações não vão ter esse problema, mas na minha geração teve ainda, da menina ter que fazer brincadeiras ou atividades mais femininas. Existia essa coisa do brinquedo da menina e o brinquedo do menino, né? Enquanto o menino está brincando na rua, a menina está dentro de casa com um fogãozinho, sabe? Então, o guri, ele tem vivência de prática esportiva muito cedo. Sim, as meninas acabam tendo só no recreio, né, da escola ali, ou se por acaso tem irmãos, primos e daí pais, né? Às vezes fica restrito ao handball e vôlei, né? Que são os esportes mais femininos, que tem mais aderência feminina, porque na escola existe essa divisão. Eu mesmo fui atleta de handball, porque não tinha time feminino de futebol na escola, tinha de handball, tinha de vôlei, tinha equipe de xadrez. Então, eram as equipes que eu participava. Então, eu acho que começa lá de baixo, sabe? E daí isso vira um problema de estruturação cultural, né? Porque se você não aprende de cedo, daí a mulher, quando ela virou adulta, ela acaba não tendo essa empatia, acaba não tendo muita aderência o mercado esportivo para ela, porque ela não viveu isso antes. Ela acabou descobrindo outras paixões ali para trabalhar e que faziam parte de alguma forma no universo dela. Você vê maioria feminina como advogada, como psicóloga, como professora, que são as carreiras que as mulheres procuram mais. Mas eu acho que é mais isso, sabe? Tá bem lá atrás, não é porque o esporte é um mercado masculino, porque ele se diz masculino e tem que ser. Não é, eu tô aqui, tem outras mulheres que trabalham no esporte, que são excelentes, a gente tem atletas maravilhosas, brasileiras, então eu acho que é isso, faltou incentivar na infância, sabe? Para que quando ela vier a vida adulta, o esporte ser algo que ela fala, poxa, se eu não quiser ser atleta, se eu quiser ser advogada, eu posso ser uma advogada esportiva. Gosto de economia,
mas não quero trabalhar num banco. Eu posso trabalhar dentro de um clube com economia. Eu posso ser psicóloga dos atletas do clube. Eu posso ser a fisioterapeuta. Eu posso ser a presidente de um clube, porque eu gosto de administração. Eu não preciso trabalhar com a administração em outros mercados. Eu posso administrar um clube, como eu participava da gestão de equipes. Então, eu acho que é isso, é mostrar para a mulher ali desde cedo que o esporte é um mercado para ela. Ela pode participar como atleta ou como executiva. Sim. E falando agora do futebol feminino, o que você acha assim, que falta para poder estabelecer o futebol feminino numa coexistência com o futebol masculino, sem essa coisa chata de comparar? Porque, por exemplo, não existe isso no vôlei, né? Por exemplo, ninguém fica com essa disputa, né? O vôlei feminino isso, o vôlei masculino aquilo, um é melhor do que o outro. Na época do basquete também, né? No auge ali do Oscar, da Paula, da Hortência, também não havia esse debate, né? Você acha que falta de repente, essa fissura também pelo resultado, às vezes, de repente, se o futebol feminino ganhar uma Copa do Mundo, vai acabar com essa história? Não, porque o esporte feminino ele é maravilhoso. Eu acho que ele já está muito bem fomentado com relação à gestão. A gente tem gestores e gestoras incríveis no futebol feminino. De atleta, a gente está muito bem servido. A gente tem atletas ótimas brasileiras. Marta tá aí, ganhando como melhor atleta do mundo. Então, não acho que falta no esporte. É, de novo, aquela coisa da educação, sabe? Sim. Na época, você citou a Hortência, o basquete, o vôlei. Era comunicado para a gente que eram esportes femininos, entendeu? Então, a comunicação fez a gente crescer entendendo que mulher pode jogar basquete. A gente tinha Hortência estava em tudo, estava em campanha publicitária, estava na Globo, era jurada de coisas... Caixa, né? Nada, entendeu? Assim como as atletas de vôlei, principalmente vôlei de praia, quanto mais você comunica, você fomenta, você educa as pessoas a gostarem daquele esporte. Quando você ensina uma pessoa a gostar, você também está ensinando ela a querer praticar, né? Então, o que falta no futebol é comunicação. Eu acho que é uma falha da imprensa, eu acho que é uma falha das TVs em transmitirem esses jogos, porque enquanto não tiver divulgação, não tem como as pessoas terem um impacto para decidirem se vão gostar ou não. Você precisa ver, você precisa conhecer, daí você toma a decisão de, vou seguir, vou virar audiência, vou querer praticar ou não vou. Dentro da escola, todas as escolas têm que ter sua equipe feminina de futebol, né? Então, eu acho que o que falta é isso, é educar tanto as meninas, as crianças, a conhecerem, né, o futebol desde pequena, a vivenciarem ele, não só assistir no sofá junto com os pais, a praticarem mesmo, a chutar bola para algum espaço ali que eles coloquem 2 travinhas e fingem que é gol, sabe? Precisa disso. E a partir de mídia mesmo. Se não for transmitido, você não tem audiência. O futebol cresceu muito no Brasil porque desde sempre houve um aculturamento gigantesco em se transmitir futebol na TV. Enquanto não era na TV, era a várzea. Era a quadra ali, né, do bairro que alguém praticava. Foi para a TV, virou profissional, criaram-se as entidades, e ele cresceu muito. Enquanto não trazer esse espaço também, hora cativa, semanal, da transmissão de um futebol feminino na TV, isso não vai mudar, e não é culpa deles. Né? Eles precisam de audiência para poderem crescer. Se não tiver audiência, por que uma marca vai patrocinar com um budget gigante? Né? Porque ela não tem audiência para gerar tanto negócio para ela. Então, ela precisa de muita audiência para falar qual é o cheque que você quer. É esse? Te dou esse, porque você tem corpo de audiência para alimentar, para consumir esse valor. Então, o que falta é isso, é espaço.
as grandes mídias darem espaço. Uhum. Eu percebi isso muito aqui quando eu tive uma parceria bacana com um projeto chamado Bendito Seja, né, onde eu trocava ideia, né, com as meninas, né, que torciam para os chamados 12 grandes clubes, né, do Brasil. E nunca houve questionamento, né, assim, de comparar comentários, sabe, por serem mulheres. Né? Era algo bem natural, era algo bem aceito. Né? Uhum. Eu acho que o futebol, o desafio dele está na divulgação e é menor do que o desafio de uma mulher virar piloto, por exemplo. Porque, além de tudo, é um esporte muito caro. Então, além dela ter que conhecer, perceber, sentir uma aderência, tem que investir muito para a carreira de piloto. E é aquele esporte que a pessoa pode perder a vida, né? Então, imagina você falar para o seu pai, para sua mãe, investe aqui na criação da minha carreira como piloto, porque eu quero pegar um carro, correr a 250 por hora. Uma menina falar isso para os pais ainda assusta muito. Se um menino fala isso, vai falar, ai, tá bom, deixa eu ver qual é a sua linha, qual é o seu traçado. Se for bom, eu invisto. Né? Porque tem esse mindset de, menino se rasga, mas band-aid resolve, menina de cristal, né? Então, esses esportes mais perigosos, como automobilismo, ou até skydiving, você vê poucas mulheres no skydiving. Esses esportes que arriscam a vida têm ainda muito mais dificuldade de ter aderência feminina por falta de aculturamento, por falta de mídia e por essa coisa do precisamos proteger as mulheres em todos os aspectos da vida delas, assim, né? Principalmente os físicos, né? Enquanto não tiver essa equidade de que os nossos ossos são feitos das mesmas coisas que os ossos dos homens, existe esse desafio também para a mulher ser inserida no esporte. O canal off, eu acho que é um case, né, que mostra, né, que maravilhoso. Democratização, né, que pode ser reproduzida, né, porque você vê ali vários programas, né, que tem um programa que é bem interessante, né, onde as meninas pegam e surfam por todo o litoral do Brasil. Como? Tem do litoral do Brasil, e tem umas que elas pegam as pranchas de stand-up e viajam o mundo. E foi engraçado, eu vendo com familiares, homens, tal. Imagina essas meninas sozinhas com mochila, viajando o mundo. Eu olhei, você falou, gente. É exatamente isso que tem que mudar, né? É óbvio que por ser mulher, eu, por exemplo, fui super assaltada na cidade que eu moro. É uma metrópole, o cara vai assaltar um homem ou vai assaltar uma mulher? É óbvio que ele vai assaltar a mulher, ele não vai se arriscar a assaltar com um homem, né? Mulher não anda ali, né, com ferramentas para sua autodefesa. O homem, quer queira, quer não, é mais forte. Então, o cara sabe que para ele assaltar um homem, no mínimo, tem que parecer mais magrinho do que ele é. Assim, falar, tá bom, eu tenho alguma chance ali. Com a questão da mulher, ele nem passa por esse tipo de raciocínio, né? Qual é o risco que eu sofro assaltando uma mulher? Não. Então, óbvio que existe a questão da violência, quando você fala em pensar em mulheres viajando pelo mundo, numa prancha, ou praticando esportes e tal. Só que daí também falta a percepção profissional do que está acontecendo ali no off. Ela não está sozinha, ela tem uma equipe, né? Ela não apareceu lá no mar, pum, com uma prancha. Profissional. Esses homens, eles também têm uma segurança, né? É lógico, né? Neymar anda sozinho ou tem vários seguranças por trás? Ele era mascarado, né? Então é a mesma coisa, falta essa percepção de quando a mulher está numa atividade esportiva, ela também é profissional. Existe uma equipe por trás
para trazer para ela as ferramentas que ela precisa e a segurança para ela praticar aquilo. Então, no final do dia, é sempre aculturamento. Sim. Agora, em cima dessa história do canal off de conteúdos diferentes, né, e em cima também de ter te comparado com a Natália Arcuri, me fala assim, você nunca pensou ou pensa em, de repente, compartilhar todo esse conhecimento, essa bagagem, esse know-how que você tem no YouTube? Olha, eu não vou mentir para vocês, isso nunca passou pela minha cabeça, não. Aqui no Stadio a gente existe, né, um canal educativo, não um canal de mídia de fato, é uma prestação de serviço que a gente faz, onde a gente vai começar a lançar ali materiais didáticos sobre o mercado financeiro, sobre tecnologia blockchain, sobre como funciona a economia dos clubes, né? Porque agora a gente está aí possibilitando os torcedores virarem investidores, eles precisam conhecer como funciona a economia do clube, onde estão as receitas do clube, como funciona a estrutura empresarial daquele clube para ele entender de fato qual vai ser o ganho dele, qual vai ser o risco do investimento, qual é a possível garantia que ele vai ter sobre aquilo. Então, essa parte a gente faz, e daí eu sou uma das curadoras, né, das informações que estão ali, daí é onde eu consigo partilhar bastante coisa do que eu sei, mas a gente pega também bastante informação com profissionais ali, específicos em suas áreas, conforme o tema que a gente está falando. Mas quanto a eu ter um canal, assim, eu nunca pensei nisso, não é uma coisa que está no meu roadmap, assim. Eu acho que conversas como essa que a gente está tendo pode ser muito mais atrativa, porque é simples, é curto, é o necessário, tá aí. E se surgir uma possibilidade, uma oportunidade dessa, é claro que eu vou ter o maior prazer do mundo em analisar com cuidado, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? E quando a gente troca informação, a gente acaba aprendendo muito mais também, né? Porque vem sempre um contra-argumento, vem sempre uma pergunta nova que nunca te fizeram antes, daí você nunca as fez antes, daí você se força a refletir sobre aquilo e acaba evoluindo, né? Não, tanto que assim, a gente trocou mensagem no LinkedIn, né? Aí você falou do Gabriel Liberati, acho que você falou Para te alguma ajudar coisa. com os contatos, né, para o podcast. Aí você falou alguma coisa que me trouxe uma ideia. Depois do Gabriel, na época eu estava meio frustrado com o canal, assim, até, porque primeiro que assim, né, eu tenho meu trabalho mesmo, né? E segundo que assim, eu estava numa batalha para conseguir a placa de 100 mil inscritos. E são muitas restrições assim para poder atingir. Você tem que se adaptando a muita coisa. Principalmente essa questão de algoritmo também, né? Que às vezes acaba até. Eu até falo, eu sou muito grato ao YouTube, né? Pela visibilidade que me deu, mas assim, às vezes essa questão de limitar, de deixar tudo muito dentro de bolhas, né? Ao invés de expandir. Você poder pegar conteúdos para dar referência, trazer corpo, né? Eu entendo que é uma questão de proteção ao direito autoral, né? Sim, Mas, e é necessário, mas eu acho que podia ter ali um tipo de diligência que até procure, né? Talvez olha, eu falando do que o YouTube tem que fazer. Mas eu acho que podia ter alguma coisa ali que construísse um canal entre os YouTubers com a empresa ou a plataforma detentora daquele direito autoral que ele quer usar, e daí cria-se um tipo de contrato, de certificado, onde cede, né, o uso temporário no segundo tal para aquele objetivo, e transformar isso uma forma mais amena, né, e trazer até corpo, robustez, né, porque o papel de vocês é fundamental, vocês disseminam
informação, e informação é conhecimento. Eu lembro quando você me procurou no LinkedIn, você falou dessas coisas, fico até feliz em saber que eu te ajudei de alguma forma, que serviu alguma coisa ali que eu te falei. Consegui a placa e sinta-se parte um pouquinho disso, tá? Porque Ah, eu falei, eu tava estimulado, entendeu? Então, assim, que honra, assim, imagina, não serei, será puro mérito seu, com certeza. Você que está aí no dia a dia labutando e é um empreendimento, né? Eu sei que empreender não é fácil, é uma luta, mas eu lembro que uma das coisas que a gente comentou na época era você focar na informação que você quer passar, né? Quanto mais informativo, mais leve for, sabe? Com menos roteiro, assim, determinado, mas uma coisa mais fluida, para deixar a gente que está aqui desse lado, que não faz isso todo dia, como você, que já tem essa experiência aí, confortável, né? Em trocar informação. E, pô, bacana que tá dando certo. Não, e assim também, aí agora que eu peguei, né, tô tentando surfar essa onda, né, do podcast, aí no sábado retrasado eu gravei um podcast, né, com uma menina que ela viaja, assim, pelo país e tem um Instagram chamado Guia dos Estádios e aí te chamei também, assim, para também não ficar numa coisa só, né, de só chamar jogador, só chamar treinador, ter papos diferentes, porque, como você estava falando lá atrás, o futebol é muito maior, né, do que só ali dentro das quatro linhas. Muito maior. Sim. Diversificar, né? Trazendo para o mundo do investimento, a gente fala que a gente tem que ter um portfólio de investimento diversificado. O que é isso? Ter vários investimentos em mercados, em fundos, em ações, em títulos diferentes. Então, é isso. O que você está fazendo é ter um portfólio ali de informação disponível, diversificada para sua audiência. Isso é ótimo. Não te deixa numa caixinha, né? Te permite ganhar bastante espaço. Agora eu que já tô com o tempo reduzindo. Mas eu acho que fiz tudo aqui, não foi? Aproveitando que eu tô me sentindo assim, de frente com o Gabi, com esse fundo escuro seu. Bate bola, jogo rápido, Bruna, por favor. Vamos finalizar uma frase. Olha, a gente está realizando um dos sonhos, estou com a Gabi. Mas sério, você tem ideia, alguma frase que te motive ou algum incentivo para as pessoas que queiram, né, se inserir no mundo de investimento, captação de recursos, marketing esportivo, futebol como indústria? Olha, no mundo do investimento, a minha frase é essencial você investir. Pandemia deixou isso muito latente, né? Que quem não tinha algum investimento, não tinha um fundo de emergência, que é um dinheiro guardado, sofreu, né? Até Barcelona. Tudo parado, exato. Então, para a qualidade de vida, é essencial você estar ativo no mercado financeiro, você ter saúde financeira. Então, se você não tem conhecimento, busque. Tem bastante conteúdo gratuito. Tenha discernimento também, porque o conteúdo gratuito, ele não necessariamente é certificado, o que está escrito ali realmente é uma regra. Então, não é fazer um curso, ver um vídeo, é fazer vários. Conhecimento no mercado financeiro, ele vem de vários canais, várias informações que você junta até criar o seu próprio conceito, a sua própria tese de investimento, porque só você sabe o dinheiro que você tem, a emergência, a necessidade, os seus objetivos, né, com o capital que você vai adquirir com o investimento. Então, no final do dia, a tese é você que vai formar, é uma responsabilidade sua.
Por isso que você tem que buscar sempre bastante informação e em canais diversificados, com tons diferentes, com conteúdos diferentes, para você ir montando ali seu mosaico do conhecimento de investimentos. Agora, no esporte, o que eu acho que eu posso falar é que a gente fala muito sobre empreender no esporte, porque é o tema aqui, né? Mas o desafio de empreender no esporte, empreender na padaria, empreender no agronegócio é o mesmo, é empreender. Empreender é o desafio. Você vai trabalhar mais do que seus funcionários, você vai ter a parte tributária para cuidar, você vai ter equipe para cuidar, provavelmente algum tipo de estoque, algum tipo de manual de conduta, de atendimento ao cliente, você vai ter que ter ferramenta de vendas, então você vai ter desenvolvimento de tecnologia ou compra de tecnologia para a sua empresa, que pode ser um maquinário, pode ser um software. Então, o empreender é o desafio, e é o desafio que todo empreendedor passa. O Elon Musk, que está lá empreendendo na SpaceX, indo para Marte, fazendo aqueles foguetes maravilhosos, ele passou os desafios que um outro empreendedor passou no seu dia a dia, o que muda é a escala, obviamente, mas os desafios são os mesmos, via de regra, eles são os mesmos. Então, tenha consciência disso, tenha consciência que você vai errar bastante, mas muito, muito mesmo. Eu falo isso sempre a respeito de empreendedorismo. Os fracassos vão vir. Tudo Vão você tem que ter a cabeça. Vão vir. Aqui no Brasil, a gente aceita mal o erro, né? A gente eu, inclusive, eu falo isso, parece até um pouco de hipocrisia, eu sou extremamente perfeccionista, eu odeio errar. Quer me ver brava é quando eu erro alguma coisa, fico brava. Mas daí eu volto para o eixo e tento aprender com o meu erro, né? Porque aquilo que já falamos aqui no papo, o erro ele te ensina muito mais do que o sucesso, porque o sucesso você se fecha ali na posição de conforto e não tenta evoluir, o erro te força a evoluir. Então, empreenda sabendo que você vai errar, e por ter essa consciência, o que você tem que desenvolver é a habilidade de resolver rápido. Eu e meu sócio, ele me fala muito isso, que a gente tem que ser uma máquina de solução. O meu sócio fundador aqui no Stadium Go, Alex Campo, e nas nossas conversas assim de estratégia de negócio, o que ele me fala é sempre isso: a gente é uma máquina de solução, a gente vai testar, né? A gente está aí 4 anos desenvolvendo tecnologia para formar o Stadium Go, então teve muita coisa, ainda mais com blockchain, né? É uma tecnologia aí, não é nova, né? Já tem aí seus 20 e pouquinhos anos, mas é recente, né? Nem sei, na verdade, se tem exatos aí 20 anos. Mas é uma tecnologia recente, então você aprende no dia a dia com ela, né? É um desafio. E o que torna a gente ter o sucesso é essa mentalidade de que, vamos ser rápidos na solução, se precisar, vamos atrás de mais conhecimento, de mais pessoas, perguntar, o network nessa hora ajuda muito, você acaba tendo uma rede ali de mentores, a gente tem hoje no Stadium Go um conselho consultivo, então os planos, né, de estratégia da empresa que a gente faz, esses experts, cada um em sua área, eles olham junto com a gente nos passos que a gente está dando. Então é isso, estude sempre, se cerque de pessoas mais inteligentes e mais capazes que você, para você se forçar a chegar no nível delas e ultrapassar. Tem que ser assim, se cerque de pessoas que te inspirem, que te ajudem. E o ajudar não é pedir favor, é trocar conhecimento. E é isso, e o que eu falo assim no simples mas eu tenho medo de empreender. Todo mundo tem. Então vai com medo e durante o caminho você vai aprender o que você tem que fazer e esse medo vai diminuir.
Não vai sumir, tá? Porque ser dono de um negócio é muita responsabilidade, então o medo não vai desaparecer. O medo é bom, ele te deixa atento a mercado, a coisas que você tem que solucionar, a criar. Então, ter medo é bom, não tenha um medo como um grande inimigo, mas como um professor amigável, né? E meça ele ali no seu dia a dia e a sua jornada profissional, ela vai se construir de uma forma orgânica e evolutiva e de sucesso, com certeza. E como eu puxei lá no começo também, pessoal, não tenham medo de NFT, blockchain, vamos atrás de conhecimento, pesquise, conhecimento está tudo aí, né? E vai seguindo aqui o Stadium Go, a gente vai passar exatamente, sobre o que é NFT, tanto como colecionável, como uma ferramenta de engajamento, ou um instrumento para investimento e rendimento. Tem muita coisa que dá para se fazer com essa tecnologia, com relação a conhecimento financeiro, como que as entidades esportivas, né, desde o clube de futebol a um de basquete, ou uma confederação, uma federação, como funciona a economia delas, como vocês vão poder participar dessa economia, né, obter lucros com isso. E a gente vai estar junto aí nessa construção desse mercado novo, né? Com certeza. Não, a complementa justamente falando isso, que assim, se não encontrar solução nenhuma, né, no Google, vá lá, né, o Stadium Go, né, e busque mais informação lá. Certo, muito obrigado aí pela contribuição, viu? Por, né, eu que agradeço. Tentar facilitar. Ótimo. Nossa, maravilhoso. Quiser repetir aí, quiser trazer outras pautas, seja sempre bem-vinda, tá? Eu tô por aqui. Quando você precisar, aí, ou tiver vontade, levanta a mão que a gente vem. Tamo Obrigada junto. pela oportunidade de participar com você. Valeu, então, galera. Ó, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer interesse, deixa aí nas caixinhas de comentário que tá aqui. Debate aberto para vocês. O podcast dele, deixa like, segue. Com certeza, Faz parte da comunidade dele. Vamos ajudar a fomentar, né? Valeu, então, galera. No país. Tchau.